O Banco Central foi muito eficiente nessa crise no mundo inteiro. Demorou metade do tempo que demorou em 2009, e o dobro de recursos foram despejados para socorrer o sistema financeiro. Mas isso aí recuperou a Bolsa, mas não a economia e a atividade produtiva. Se você pegar a conta do Tesouro Nacional, de março a junho, o governo sacou 381 bilhões de reais. O governo sacou da conta única da conta do Tesouro Nacional 381 bilhões de reais. E a base monetária ampliou em 97 bilhões. Ou seja, ele teve que recomprar 283 bi. Há um empossamento da liquidez. Esse recurso não chega na ponta. Os bancos estão fechados para se preservar do risco e as pequenas e médias empresas estão quebrando. Inclusive, aquela reunião que veio a público, o Guedes fala, não, eu quero emprestar para as grandes empresas, nós vamos ganhar dinheiro, as pequenas e médias são problema, enfim. Ele deixa claro que ele não tem compromisso com essa agenda. Nós precisamos fazer o dinheiro chegar na micro e pequena empresa. Sakamoto, 99% das empresas no Brasil são pequenas e médias, micro, pequenas e médias empresas. Menos de 1% são grandes empresas. No entanto, elas têm 27% do PIB. Se você pegar a Itália, as pequenas e médias empresas têm 65% do PIB. Se você pegar a Alemanha, tem 60% do PIB. Então, nós tínhamos que ter uma meta em 10 anos de dobrar o peso de micro, pequenas e médias empresas no PIB. Como? O crédito é uma delas. Nós temos que facilitar o crédito, irrigar a economia, para, na saída, você ter essas instituições que são uma riqueza social, uma empresa organizada, para ela poder se recuperar e avançar, e não deixar simplesmente fechar. Nós vamos ter uma nova categoria social também nessa precarização do mundo do trabalho, que é o empregado vira desempregado, tem seguro-desemprego, tem lá algumas proteções. E o empresário vira desempresário. Ele, em geral, ele fica... Uma vez escrevi um artigo na Folha, quando eu tinha uma coluna na Folha, há muito tempo, falando dos desempresários que estão chegando, falando exatamente dessa categoria que não está no dicionário. Ele fica com passivo fiscal, passivo financeiro, não tem nenhuma política social, não tem nenhuma proteção. Então, são uma multidão de pequenos e médios empresários que nós precisamos preservar essas empresas para elas garantirem emprego. O que você pode fazer? Primeiro, o Estado tem que acionar compra pública. Nós fizemos isso, por exemplo, na agricultura, o PAA, um programa super bem sucedido, a FAO espalhou isso pelo mundo inteiro. A escola, a merenda escolar, até 1/3 da compra pode ser da agricultura familiar do município, do arranjo produtivo local. Estados Unidos, nenhuma compra pública pode ser menos de 25% para a pequena empresa. Você vai em Paris, por exemplo, por que não tem Carrefour em Paris? Porque eles querem, nas grandes empresas, nas cidades francesas, eles querem que o pequeno comércio se desenvolva e fique. É uma cidade que recebe 7 milhões de turistas por ano. Por que na Itália, por exemplo, não tem rede de farmácia? Porque é obrigado a ter um farmacêutico e uma farmácia para o proprietário. Para quê? Para democratizar as pequenas empresas. E você pode também fazer consórcios para que elas possam comprar juntas. Então, um dos vetores do nosso novo modelo de desenvolvimento é o fortalecimento da micro e pequena empresa. Tem que ser uma obsessão de um próximo período no país, porque elas ajudam a democratizar a riqueza. Por que o Brasil é tão desigual? Uma das razões é porque as micro e pequenas empresas não têm peso, não têm políticas públicas, não têm estímulos, não têm fomento. Não é só o crédito que não está chegando, precisa mais do que isso. Precisa usar a compra pública, precisa formar consórcio para eles participarem. Você pega, por exemplo, a Olimpíada em Londres, todos os consórcios de construção, as pequenas e micros participaram no modelo de consórcio. Elas são obrigatoriamente associadas a médias, grandes empresas, para poder prestar o serviço. Então, acho que esse é um tema fundamental. Sobre a desoneração da folha. A proposta do Bernard Api, eu me dou muito bem com o Bernard, foi meu assessor há muitos anos no Congresso Nacional, da bancada do PT, é um excelente economista. Na época fez concurso para o Banco Central, tá? Depois ele fez uma outra opção na vida dele, é um direito dele. Mas a proposta dele é simplificar e desburocratizar os impostos indiretos, aqueles 49% que eu falei do PIB, da carga tributária. É isso que ele quer fazer, ele quer simplificar, reduzir a acumulatividade, que prejudica as exportações, e racionalizar. Acho que nessa simplificação e racionalização, é evidente que nós temos que desonerar a folha. Por quê? Para gerar emprego, para estimular a contratação de empregos. Só que você tem que substituir isso por uma outra forma de receita, porque nós vamos sair dessa crise com dívida. Quem é que vai pagar essa conta? Esse é o grande debate do país. Quem tem que pagar são os ricos, são os ganhos especulativos, é o grande capital financeiro desse mundo, dessa economia crescentemente financiarizada.
Então, nós precisamos falar em progressividade e imposto de renda, não está na proposta deles. Nós precisamos falar de taxar grandes fortunas, grandes heranças, não está na proposta deles. Eles não falam da progressividade, da justiça tributária. Porque no Brasil, uma das razões da desigualdade, além da micro e pequena empresa serem frágeis, a agricultura familiar também, nós fizemos tudo, reforma agrária, criamos um ministério, estão desmontando o apoio à agricultura familiar. Num país com isso tudo de terra, com essa multidão de desempregados na cidade, você precisa fortalecer a agricultura familiar para gerar emprego, para gerar renda, para gerar qualidade de vida nas cidades e no campo. Então, além de tudo isso, é a estrutura tributária. Então, nós temos um debate, nós apresentamos, o PT fez uma proposta, trabalhou com 42 auditores fiscais, fechamos isso com os economistas, o núcleo de acompanhamento de políticas públicas do PT, fechamos com 6 partidos de oposição e com o consórcio do Nordeste, os 9 governadores assinaram a nossa proposta. Está lá, emenda 45 constitucional para a reforma tributária. Valeria a pena depois você propor um debate sobre a reforma tributária. Vamos discutir a proposta deles e a nossa. A gente traz aqui os nossos tributaristas para fazer a discussão de fundo sobre esse tema. Esse é um grande tema na saída da crise. Mas não pode ser só simplificar e desburocratizar, ainda que isso possa ser feito e deva ser feito. Precisa ter justiça tributária, taxar quem tem renda e riqueza. É esse o tema central para nós da reforma tributária. O senhor falou sobre a questão dos bancos, né, de poucos bancos. Nessa questão do auxílio emergencial, a gente tem aí uma concentração a gente tem, ao mesmo tempo em que a gente tem uma bancarização de pessoas que não tinham acesso a banco, né, e que agora tem a conta digital da Caixa, a gente tem uma concentração dessas pessoas no banco público. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, e aí também, assim, tem um dado que a Folha de São Paulo mostrou de um estudo do Ministério da Economia, que o auxílio emergencial tirou temporariamente 72% de pessoas da extrema pobreza. Eu queria saber se no estudo de vocês têm cálculos relacionados a isso. Eu lembro que a ex-presidente Dilma falava muito, né, nos 46 milhões da pobreza, da classe média. Que dados os senhores têm para trabalhar em relação a nossa situação atual? Assim? Olha, a CEPAL está prevendo que nós vamos para uma situação na América Latina de uma queda do PIB de 9,1%, 9,4%, um pouquinho acima do Brasil. Vamos para 230 milhões de pobres, 95 milhões de pessoas na extrema pobreza, 44 milhões de desempregados, desemprego aberto. São os dados da CEPAL para a América Latina. No caso do Brasil, o que nós já temos? Um aumento de 4,9% de milhões de pessoas na extrema pobreza, que deve atingir 13,5 milhões de pessoas. Então, o programa de renda básica, o Bolsa Família, tirou o Brasil do mapa da fome. Você só consegue erradicar isso. Nós tínhamos um programa de busca ativa, de pegar a população de rua, de ir atrás das pessoas desassistidas, de ir para o interior. Por quê? Porque é isso que você vai reverter esse quadro. Então, totalmente favoráveis que o Bolsa Família cumpra esse papel de erradicar a extrema pobreza. É o que nós vimos fazendo. Eles contiveram o Bolsa Família, não só não reajustaram, como não expandiram a cobertura, reduziram a cobertura, e aí na crise eles foram correndo atrás do prejuízo, estavam propondo R$200, se chegou a 600, acho que a oposição teve o papel decisivo nisso, nessa construção, e seguramente, enquanto for ofertados R$600, você vai ter uma cobertura que ajuda, sim, a erradicar a extrema pobreza. E por isso nós estamos lutando. Tem um projeto do deputado Guimarães, José Guimarães, do PT do Ceará, que ele propõe, que é líder da minoria, que ele propõe exatamente que esse programa vá até o final da pandemia, que está declarada a situação de pandemia até dezembro. Para a gente atravessar a crise. Mas nós temos que construir uma saída permanente pós-crise. O que eu acho que é um erro? Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, não, vamos fazer uma renda mínima universal. Então, você pega os R$600, se você dividir para todo mundo, vai dar o quê? R$100 para cada um? Não, você tem que ter prioridade no combate à extrema pobreza e à pobreza. A renda básica tem que ser dirigida numa situação desse nível de desigualdade que nós estamos aos que mais precisam. E o instrumento é o Bolsa Família, que é um programa testado, consolidado, organizado, que evitaria esses atropelos e essas inconsistências. Tem um monte de gente que não precisava ter recebido R$600. E tem gente que precisava e não recebeu. Por falta, eles conhecem pouco a pobreza, não têm vocação para a pobreza, nunca trabalharam isso como prioridade, eles não têm compromisso de erradicar a pobreza. Mas, na crise, quem sabe eles aprendem um pouco e possam
mudar, né? Apesar que eu acho que nós precisamos mudar mesmo é de governo, porque com esse governo dificilmente há saída para a crise e para o Brasil. Qual